Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a anistia dos presos do 8 de janeiro, tá? Que está caminhando na Câmara e agora, olha só, surpresa das surpresas, o Alcolumbre começou a mudar de ideia e já fala em passar isso no Senado também. Vamos entender esse caso aqui, porque é lógico, ainda tem o desafio do STF, mas a minha visão disso daqui, eu vou explicar para vocês o porquê, é que, como eu falei para vocês, a elite aristocrática socialista de Brasília está querendo dar uma freada nessa ânsia do STF de controlar a sociedade, de acabar com o bolsonarismo, de prender todo mundo e coisa e tal. Então, o projeto na Câmara está andando e a gente já tem indicações de que a coisa mudou no Senado também e deve haver a aprovação da anistia do 8 de janeiro. Lembrando que, muito provavelmente, o Lula irá vetar essa anistia. Se ele vetar, esse veto tem que ser derrubado no Congresso. E no momento que for derrubado o veto, a anistia está valendo, não tem mais o STF que falar coisa nenhuma. Outro dia o Gilmar Mendes falou assim, eu não acho que tem espaço para discutir anistia. Não tem espaço para discutir anistia mesmo não, Gilmar Mendes. Se aprovou no Congresso, se virou lei, tá valendo já a anistia. Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Tenho barba, mas não sou comunista, eu era de direita, agora sou libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a anistia aos 8 de janeiro, aos presos do 8 de janeiro, vocês sabem a minha opinião sobre isso. Eu acho que as pessoas que quebraram coisas lá, pessoas que queriam realmente um golpe, e tinha gente que queria realmente um golpe ali, que fez isso pensando que queria sensibilizar as Forças Armadas e coisa e tal. Quem fez isso realmente pensando nisso deveria ter punição de fato, mas não as penas absurdas que foram colocadas pelo STF. São penas totalmente sem sentido, penas enormes, penas que desproporcionais, bis in idem, inclusive, né? Juntaram dois crimes que um deveria absorver o outro e juntaram as penas dos dois. Um absurdo as decisões, penas de 17 anos de cadeia, porque o cara quebrou uma porta, manchou uma estátua. Uma coisa que não tem lógica nenhuma, né? Para mim, está mais do que claro que se trata de um julgamento show. Julgamento show é um conceito que é muito comum no direito, que é justamente um julgamento inválido, julgamento de exceção. É um julgamento que é feito não para trazer a justiça por algo que as pessoas fizeram, mas no sentido de dar um recado para a população, dar um recado para o mundo. Justiça não se faz para dar recado, não. Justiça se faz para punir as pessoas que fizeram coisas erradas de acordo com a lei. E no momento que você começa a fazer esse tipo de coisa, está mais do que claro que é um julgamento show, por quê? Primeiro, não teria por que essas pessoas todas serem julgadas pelo STF, né, pelo juiz natural no Brasil, elas não têm prerrogativa de função, deveriam ir todas para a primeira instância. Por que estão sendo julgadas pelo STF? Porque querem fazer um julgamento show, querem fazer um exemplo. Botaram penas altíssimas, dosimetria da pena, pessoas que são réus primários, que nunca cometeram crime na vida, que nunca fizeram nada, botaram no topo da dosimetria da pena de crimes bastante sérios. Por quê? Porque querem assustar o pessoal. Queriam forçar as pessoas a assinar um acordo reconhecendo as pessoas que eles não tinham nenhuma prova, tá? As pessoas que tinham qualquer prova, que fosse uma imagem da pessoa lá na esplanada dos Três Poderes, eles estavam dando 17 anos de cadeia para a pessoa, ainda no conceito do crime multitudinário, que é outro absurdo completo. Crime multitudinário é quando você condena uma pessoa por uma ação em grupo, quando é muito difícil você diferenciar o que faz uma pessoa do que faz outra pessoa. Isso é um conceito que existe em justiça, tá? Realmente o direito tem isso. Em algumas situações se aplica esse tipo de coisa, mas é notório que se aplica esse tipo de coisa em crimes pequenos, em crimes de baixa gravidade. Por exemplo, vias de fato. Vias de fato é muito comum eles aplicarem o crime multitudinário. Briga de torcida organizada. Um monte de gente começou a brigar, um dando tapa no outro. Quem é que fez cada coisa ali? Não interessa. Todo mundo entrou em vias de fato. Só que vias de fato é um crime leve, é um crime que dá aí alguns meses de cadeia no máximo. Então, assim, esse tipo de coisa as pessoas aplicam nesse tipo de crime, porque entendem que é uma coisa que não tem como você isolar a conduta de cada pessoa que estava ali. No caso do 8 de janeiro, é uma coisa seríssima, são crimes pesadíssimos, 12, 14, 17 anos de cadeia. Você não pode usar o conceito de crime multitudinário, e foi usado em todos os casos lá. Não se individualizou a conduta de nenhuma pessoa ali no 8 de janeiro, né? E é lógico, como eu já falei desde o início, está mais do que claro que fizeram isso nesse conceito de dizer que está muito errado o que foi feito, não sei o que lá, e eles vão usar isso, vão condenar Bolsonaro, e acho muito provável que depois de condenarem Bolsonaro, o STF queira aparecer como o pacificador e libertar todo mundo, fazer anistia de todo mundo, o próprio STF. Por isso que eles estão brigando tanto contra esse projeto da anistia no Congresso, porque isso quebra
essa desculpa que eles iriam dar, né? Eles vão fazer esse negócio todo, vão prender Bolsonaro, porque é um absurdo, Bolsonaro não tem nada a ver com aquilo ali. Por que Bolsonaro faria um golpe 8 dias depois de acabar o governo dele? Que lógica tem isso? Que sentido faz isso? 8 dias antes ele poderia dar uma ordem para o comandante do exército para dar um golpe. 8 dias depois ele resolveu mandar o pessoal para ir lá invadir a esplanada dos ministérios e quebrar tudo. Cara, é uma coisa que não tem nenhuma lógica isso. Mas vocês sabem que já tem algum tempo que o STF não está nem aí para lei, para direito, para lógica, para nada, né? Enfim, o ponto aqui é o seguinte, todo mundo concorda que essas penas para os acusados do 8 de janeiro são absurdas, a maior parte das pessoas ali sequer participou da coisa, estava lá, mas não sequer participou, alguns nem estavam na esplanada, estavam só nos acampamentos em frente ao quartel. Enfim, é um absurdo completo isso daí, né? Então a anistia, eu sou favorável à anistia, acho que tem que anistiar esse povo todo mesmo, né? E, bom, o Bolsonaro tem feito disso uma pauta muito importante e parece que isso está muito perto de avançar na Câmara, tá? Parece que deve aprovar o projeto no primeiro semestre na Câmara, contando com o apoio do Centrão. Foi o acordo que o Bolsonaro fez para a eleição do Hugo Mota na Câmara e o Alcolumbre no Senado, né? Aí o pessoal já vem falar assim, não, porque o Alcolumbre já falou que não vai aprovar, que o Alcolumbre falou que não vai fazer isso, que o Bolsonaro fica apoiando o Centrão a troco de nada e coisa e tal. Eu falei para vocês, gente, política é isso, política é acordo, política é arte do possível. Ah, seria ótimo se Bolsonaro chegasse, conseguisse mudar tudo, tirar o Lula da presidência, afastar os ministros do STF. Seria lindo, só que ele não tem como fazer isso, não existem caminhos para fazer isso. Então, no final das contas, na Câmara a situação já está tranquila, a oposição calcula já ter 230 votos a favor do PL da anistia, ou seja, já tem mais da metade da Câmara, mais da metade já é o suficiente para aprovação do projeto no plenário, então deve passar na Câmara sem problema. Então, a aprovação na Câmara está certa, mas e o Senado? E o Alcolumbre, né? Porque o pessoal coloca aqui, ó, oposição ignora a fala de Alcolumbre e acredita na aprovação da anistia pelo 8 de janeiro. O presidente do Senado diz que a anistia a condenados pelo 8 de janeiro não é assunto dos brasileiros e coisa e tal, não interessa para ninguém, e não sei o que lá, e falou isso, falou aquilo. Eu já falei para vocês que o que parece que era o acordo do Bolsonaro com o Alcolumbre é justamente que o Alcolumbre iria deixar isso para o vice aprovar. Isso é uma possibilidade, né? Ele está de acordo com o Alcolumbre, o Bolsonaro ajudou a eleição do Alcolumbre, o Alcolumbre inventa uma desculpa qualquer, sai um dia ou dois do Senado, o vice assume, o vice vai lá e aprova esse negócio, o Alcolumbre fala depois o que não fui, não teve nada de errado, está dentro do procedimento do Senado, não tem problema nenhum, né? Enfim, isso parece que era o plano do Bolsonaro para aprovação da anistia no Senado. Não vai ser fácil no Senado. No Senado ainda existe mais resistência, o governo ainda é mais forte no Senado. Mas, ao que tudo indica, isso está mudando. Olha só, o Alcolumbre esteve num Podcast Liberados da Rede TV, olha que coisa, um programa de podcast de rede de televisão, né? É um mundo maravilhoso que nós estamos vivendo agora. As redes de televisão estão fazendo podcasts, olha que coisa. Alcolumbre critica a pena para investigados do 8 de janeiro. Pessoas estão ficando comovidas. É o ponto que eu falo para vocês. O grande problema dessa história toda é exatamente que o STF colocou penas absurdas para pessoas que fizeram coisas que muitas vezes não tem nada. Pessoas que eram réus primários, né? Ah, a cabeleireira que escreveu com batom, 17 anos de cadeia. O outro cara lá que não sei o que lá, quebrou um negocinho lá, 14 anos de cadeia. Gente, isso é um absurdo, as pessoas percebem isso. E mais do que isso, as pessoas são pessoas comuns, dá pra ver, o cara não tinha nenhum bandido ali, não eram pessoas que eram criminosos ali, não era sindicalista, não era gente do MST, eram pessoas normais, pessoas de verdade, né? E daí o pessoal fica comovido com isso, porque você se vê nessa situação, né? Um monte de gente, mesmo que você não seja bolsonarista, você tem um amigo seu que é bolsonarista, que ia entrar numa roubada dessa. Ia fazer uma coisa, pegar 17 anos de cadeia, cara, nem traficante de droga pega isso no Brasil. Como é que pode a pessoa que entrou lá, aliás, e nem tem prova, nem tem evidência de que realmente quebrou alguma coisa lá? Enfim, o que está acontecendo, segundo o Alcolumbre, é que as pessoas estão ficando comovidas. O Alcolumbre já está vendo que precisa rever essas penas do 8 de janeiro. O problema todo é que o STF já tem julgado um monte de gente e não tem como rever esse troço todo, não tem como rever essas penas todas, né? Isso é um julgamento show no final das contas. O que o Congresso pode fazer é anistia. Então ele pode ir por esse passo aí de que, olha só, eu era contra a anistia, acho que não tem que ter anistia, mas como essas penas estão muito ruins mesmo, a gente vai deixar isso daí. E aí vem a grande pergunta, como é que o Alcolumbre mudou de ideia, né? E é aí que eu falo para vocês. O que está acontecendo é o pessoal lá da elite aristocrática socialista de Brasília que está percebendo esse problema todo, está vendo que eles estão ficando sem razão. O grande problema não é o Trump estar atacando o Alexandre de Moraes.
O grande problema é que furou a bolha e esse pessoal percebeu que a população está vendo eles como os errados nessa história. Eles vão acabar pagando um preço político grande por isso. Olha só que coisa, começou com o Temer, alguns dias atrás. Aqui. O Temer quer redução das penas dos presos do 8 de janeiro. O Temer, eu não preciso dizer para vocês que é a galera da elite aristocrática socialista lá de Brasília. É o pessoal que está por trás do Alexandre de Moraes. Esse pessoal que até pouco tempo atrás estava ali na bolhazinha pequenininha deles, ali, isso, Xandão, bate nos bolsonaristas, Xandão, prende todo mundo, Xandão. Tá aquela bolhazinha ali, todo mundo, né, incentivando o Xandão e coisa e tal. Esse pessoal já percebeu que deu merda. Por quê? Porque enquanto estava na bolha deles, estavam achando agora que teve essa pressão do Trump, eles perceberam que não, que o mundo está vendo o erro que está acontecendo aqui. Esse caso dos presos do 8 de janeiro é escandaloso. O bis in idem que tem nas leis ali é uma coisa assim absurda. Qualquer aluno de direito percebe que aquilo ali não faz sentido você condenar por golpe de Estado e derrubada de instituições democráticas do Estado de Direito, uso de força, uso de violência para derrubar instituições democráticas. Por quê? Porque para você fazer um golpe de Estado, você tem que derrubar as instituições democráticas. Então, um crime absorve o outro. Isso é o padrão em direito penal, ou seja, você deveria pegar só o crime mais gravoso, que no caso é o crime de golpe de Estado, e o outro, a pessoa não é culpada daquilo. Vocês também devem ter visto uma decisão recente do STJ, ou STF, eu não sei, em que dizia que o traficante de drogas que usa arma, o crime de posse de arma está absorvido pelo crime de tráfico de drogas. Né? É a mesma ideia. O que o STF entendeu? Não sei se foi o STF ou o STJ, depois dá uma procurada no Google aí. Entendeu o seguinte, que, olha só, para você fazer tráfico de drogas, você precisa estar armado, né? É uma atividade violenta, você precisa estar armado para fazer isso. Então, um crime absorve o outro. Se para você cometer um crime, você precisa cometer um outro crime, é necessário um crime absorve o outro. Se você entra numa casa e sai sem roubar nada, você ainda pode ser punido pelo crime de invasão de propriedade. Você invadiu a propriedade da pessoa, você entrou no domicílio da pessoa. Agora, se você entra no domicílio e rouba alguma coisa, o crime de roubo é o crime mais gravoso. Você não responde pela invasão de domicílio, porque a invasão de domicílio foi absorvida. Quando você tem um crime que você precisa cometer ele para cometer o outro, o crime de menor potencial ofensivo fica retirado. No caso, seria o crime de ataque violento a instituições, que seria retirado e ficaria só o golpe de Estado. Só nisso daí, só nessa brincadeira, você diminuía pela metade as penas de todo mundo, porque todo mundo foi nesses dois crimes. Então, assim, as ações do Alexandre de Moraes são absurdas. E o pessoal está percebendo que está ficando errado, está ficando mal, está pegando mal para eles. Não é porque o Trump está pressionando e coisa e tal. O Trump está pressionando exatamente porque o Alexandre de Moraes está dando margem a isso, fazendo essas lambanças todas que está fazendo, né? Então aqui, ó, o Temer e o Alcolumbre já mudaram de ideia. Ou seja, a visão que eu tenho é que isso aqui vai passar sim. E se passar, se realmente já tivesse essa disposição da elite aristocrática socialista de Brasília, o STF não vai se meter nessa história, não. Vamos ver o que vai acontecer. Outra possibilidade é aquilo que eu falei. O pessoal condenar o Bolsonaro e depois liberar todo mundo, dizer que não, que ficou prejudicado todo mundo, libera todo mundo e deixa pra lá. Eu não descarto isso não, tá? É uma forma deles tentarem a pacificação. Não, o culpado era só Bolsonaro, então Bolsonaro vai pra cadeia. O que é um absurdo, porque Bolsonaro não era culpado disso daí, né? Mais uma vez, continuaria sendo um julgamento show, porque no final das contas não tá fazendo justiça de maneira alguma.